Oi, Romero, eu vou te explicar a situação da questão da aposentadoria especial para você entender. Como você mesmo falou, a emenda constitucional ela tem 11 anos de luta, porque ela é oriunda da PEC 22/2011. Então, o que que acontece? Em 2011, a aposentadoria especial ela tinha um formato. Ela tinha um formato que o trabalhador, com o seu tempo de serviço, se aposentava conforme a sua idade. Então, se você tinha 18 anos, começou a trabalhar como uma pessoa que trabalhava, por exemplo, com raio-x, são 15 anos, ou na mina, teoricamente, você com 33 anos se aposentava por causa da aposentadoria especial. Ponto. E como é que era baseado o cálculo da aposentadoria? Com a média das contribuições. Então, ao longo do tempo, a média da contribuição era calculada, tinha esse fator redutor, e aí você se aposentava com 80%, com sua aposentadoria baseada com 80% das suas maiores remunerações. Ponto. O que que acontece? Com o advento da emenda constitucional 103/2019, se não me engano, quando foi aprovado a reforma da Previdência, mudou-se a lógica de aposentadoria especial. Então, o que que acontece? Mudou-se a lógica e como é que ficou instituída agora a aposentadoria especial? Ficou instituído da seguinte maneira: a aposentadoria especial, ela é baseada com 100% das contribuições, isso reduz o seu poder de compra e também determinou um limitador paridade. Então, o que acontece? Se você tiver 25 anos de contribuição em aposentadoria especial, mas não atingir a idade mínima de 55 anos, você não consegue se aposentar. E aí tem um grande outro problema. A aposentadoria especial hoje, mesmo que você tenha 25 anos de trabalho e 55 anos de idade, você ainda tem um decréscimo de 40% do valor da sua remuneração. Então hoje, se um agente hoje se aposentar numa simulação com salário mínimo, com 2 salários mínimos, ele vai ter como seu provento de aposentado R$ 1.300, porque além da média contributiva, ainda tem esse redutor de 40%. Ponto. Aí é só uma breve, bem por cima e genérica, esclarecimentos como era a aposentadoria especial na época que a PEC 22/2021 foi criada, e a correlação de como está a aposentadoria especial conforme a EC 120. Beleza? Beleza. Então tá lá na lógica o texto de aposentadoria especial. Aí agora vamos, porque a reforma da Previdência trouxe transformações profundas na forma de regulamentar e regularizar a aposentadoria especial de trabalhadores. Então ela não interviu só em valores, interviu também de como isso é feito. Então o que acontece? Sabe-se que até 2014, antes da política de valorização da remuneração do agente de saúde, uma grande parte dos nossos colegas ganhavam salário mínimo, né? Então, até 2014, a maioria dos municípios ganha salário mínimo. O meu município, que é Salvador, era menos do que um salário mínimo. E esse é um primeiro limitador, porque o que que acontece? Uma vez regulamentada pela EC 120, a aposentadoria especial ela não pode ter duas características. Três: primeiro, ela não pode ser uma aposentadoria exclusiva para certa categoria profissional. Isso por quê? Porque a emenda constitucional 103/2019, é a reforma da Previdência, proibiu, vedou de forma expressa que leis infraconstitucionais criem aposentadorias por categoria profissional, exclusiva para cada categoria profissional. Então, já temos um primeiro problema. Qual é esse grande problema, Ivandro, nessa primeira situação? Primeiro, a aposentadoria especial ela seria criada na forma que está na Previdência Geral.
de todos os trabalhadores que são vinculados ao INSS. E como é que é dessa forma, Ivan, do cálculo da aposentadoria, daquele jeito que eu te mostrei? E qual é o grande problema? Pelo fato dos agentes terem um histórico de salário, de remuneração baixa, isso é, salário mínimo, então você vai ver muitos hoje colegas que estão ganhando 3, 4, 5 mil reais. Quando for se aposentar, vai se aposentar com salário mínimo. Por quê? Vai ser feito baseado nas normas gerais da Previdência Social. Aí, Evandro, qual é o grande outro problema? Os outros três outros grandes problemas. O segundo grande problema, por se tratar de uma lei infraconstitucional, não pode ser aplicado aos agentes comunitários e agentes de saúde o Instituto da Integralidade. Ivando, o que é integralidade? A integralidade é a remuneração que você está na ativa, você vai receber na inatividade. Essa é a integralidade do seu provento. Então, a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, vedou expressamente a integralidade. E essa mesma emenda constitucional também vedou expressamente a paridade. O que é paridade, Ivandro? A paridade é quando você está aposentado, você vai ter os mesmos reajustes que o pessoal da ativa tem. Ah, Evandro, isso por quê? Porque a emenda constitucional 41/2003 acabou isso no setor público e a emenda constitucional 103/2019, que foi a outra reforma da Previdência, acabou com qualquer chance de instituir a paridade e a integralidade. Só tem algumas categorias profissionais que há a exceção constitucional para ter direito à integralidade e paridade. Aí o que eu vou falar para vocês? Os militares das Forças Armadas, isso é Marinha, Exército e Aeronáutica, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e federais, guardas municipais e agentes de trânsito. Essas são as cinco categorias profissionais que que têm o direito à paridade e integralidade, que foram mantidas essa exceção na Constituição. Então, essa terceira limitação. Qual é a quarta limitação de você apenas regulamentar a aposentadoria especial baseada na AC 120? Eu acho que é Romero, né? Eu acho que é Romero. É Romero. Qual é a outra impossibilidade de você colocar a questão da aposentadoria especial regulamentando a AC 120? Isso é, com uma lei infraconstitucional. O outro grande problema é que agentes que estão vinculados ao, ao regime próprio de previdência. Ivandro, o que é regime próprio de previdência? O regime próprio de previdência são aqueles agentes que não são vinculados ao INSS, mas sim vinculados à aposentadoria do seu município. O exemplo que o município de Salvador, a gente não contribui para o INSS, a gente contribui para o FUNFIM, que é o Fundo de Financiamento de Previdência dos Servidores do município de Salvador. Aí outro exemplo, Camaçari, o que eles também não contribuem para o INSS, eles contribuem para o ISSM, que é o Instituto de Seguridade do Servidor do município de Camaçari. Então, quem não contribui para o INSS, a lei, a regulamentação da EC 120 não alcança os trabalhadores que pagam aposentadoria para se aposentar pelos estados ou pelos seus municípios. Por que, Ivandro? Porque a Constituição veda que a União legisle sobre questões previdenciárias dos seus servidores. Então, o município ele atua com autogestão dos seus servidores. Então, há essas quatro limitações. Se, na melhor forma, se eu pegando um exemplo, se os agentes de saúde, eu digo, os agentes de saúde que entrarem hoje, no município, que paga o piso, tem o plano de cargos, tem o seu avanço, a regulamentação e contribuem para o INSS, a regulamentação da aposentadoria especial de maneira infraconstitucional através da EC 120 é uma maravilha, porque eles não tiveram um longo histórico de baixa remuneração. Qual é o grande problema?
O grande problema é o agente de saúde que tem 20 anos de serviço, 25 anos de serviço, teve todo um histórico de salário mínimo ou abaixo do salário mínimo, hoje tem uma remuneração legal e quando for se aposentar, vai se aposentar com salário mínimo. Então, não é que a regulamentação da EC 120 seja ruim, ela só não é adequada para a situação atual dos agentes de saúde que têm um tempo de serviço muito grande e que ao longo do tempo teve uma remuneração ínfima. Então, essa é a grande questão. Aí você fala, Evandro, por que defende a EC? Porque, assim, ó, como foi uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional 103, que impôs a limitação na Constituição e colocou lá as exceções que podem ter a aposentadoria integral e paritária, somente uma outra norma constitucional pode alterar aquilo que está na Constituição. Eu vou ser de forma bem chula, mas para você entender e bem superficial, é que como se pegasse lá, tem as 5 exceções. Só quem pode ter a aposentadoria integral e paritária é bombeiros militares, militares das Forças Armadas, policiais militares, policiais civis e federais, guarda de trânsito e guardas municipais e agentes de trânsito. E coloca lá a exceção, agentes de comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Somente colocando a exceção na Constituição que a gente vai ter direito à aposentadoria integral e paritária. Mas é por isso que há essa questão de não ser viável ou válido nesse momento a, a mera regulamentação da aposentadoria especial à luz da EC 120, entendeu?